estamos fazendo o nosso planejamento e definindo os objetivos de aprendizagem, uma pergunta logo nos vem à cabeça. Que materiais didáticos e pedagógicos podem apoiar o nosso trabalho? Quais os princípios e critérios que devem nortear a seleção desses materiais? É sobre isso que conversamos neste 6º episódio da 3ª temporada do Na Escola, um podcast para educadoras e educadores, inspirado no livro Docência, Ensinar, Aprender e Transformar Agora. Hoje vamos fazer um diálogo com o capítulo 5, que se dedica aos materiais. Produzido por nós, da Roda Educativa, a obra acaba de ser lançada pela Moderna e pela Fundação Santiliana e está disponível para download gratuito nos sites das 3 organizações. Os links estão na descrição do episódio. Eu sou a Viviane Anselmo, coordenadora pedagógica na Roda Educativa, e o bate-papo de hoje é com a Alessandra Tavares e a Juliana Piauí, coordenadoras pedagógicas da Roda Educativa e coautoras desse capítulo do livro. Oi, Alessandra, oi, Juliana, sejam muito bem-vindas. Eu quero começar pedindo para vocês falarem brevemente como essa questão dos materiais entrou no percurso profissional de vocês, em que momento vocês perceberam a importância dos materiais no ensino ou na prática como professoras ou como formadoras, e também como vocês lidam com a seleção de materiais na prática de vocês, como professoras ou formadoras. Olá, Vivi, tudo bom? Eu gostaria de falar primeiro, eu me formei no magistério lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E toda a formação do magistério tinha uma preocupação muito grande com os materiais didáticos, Só que essa preocupação, ela tinha outras finalidades, era sempre visto como um recurso de ensino. De lá para cá, a gente viveu inúmeras revoluções, E eu acredito que nesse processo formativo você vai olhando a relação entre os sujeitos, seja esse sujeito professor, o estudante, o ambiente, suas famílias, de inúmeras maneiras. E aí, os recursos, antes olhados com uma finalidade só didática, eles passam a ter até esse nome, pedagógico. E o que significa isso, O que é essa interação entre os diferentes sujeitos que estão ali envolvidos dentro da escola, porque a escola não envolve só estudantes, Eu acho que isso é importante, e essa relação transforma todos, então, desde experiências a ocupar outros espaços da escola e usar os alimentos numa aula de matemática, que a gente foi aprendendo com o tempo, até mesmo a buscar alternativas para que todos os estudantes possam aprender. Então, acho que começa mesmo na minha trajetória como professora e vai se ganhando outras dimensões conforme você vai entrando em outras áreas, olhando de forma macro como coordenadora pedagógica ou como formadora, e você vai ampliando, o seu olhar para essa relação. Então, acho que na minha trajetória, os materiais também foi algo que despertou o meu olhar para o que é essa complexidade que a gente chama de educação, Muito bom. E você, Juliana? Bom dia, Vivi. Bom dia, Lê. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite, Depender do horário que cada pessoa está ouvindo esse podcast. Vivi, eu destacaria 3 aspectos principais que, de certa forma, marcam a minha relação com esse tema dos materiais. Acho que o primeiro aspecto tem a ver também com a minha atuação como professora. Então, na medida do possível, eu sempre busquei refletir sobre como os materiais didáticos e pedagógicos escolhidos ou então elaborados por mim poderiam potencializar os processos de aprendizagem com as crianças e adolescentes com que eu trabalhei. Acho que tem um segundo aspecto que tem a ver com a minha atuação como formadora, Então, atuando com a formação de professores, coordenadores pedagógicos, diretores e equipe técnica, eu pude fazer discussões sobre, os princípios, critérios e usos dos materiais escolares junto com esses profissionais no contexto da formação continuada, refletindo sobre como as escolhas que a gente faz ou que a gente deixa de fazer em torno dos materiais refletem pressupostos e concepções de educação e têm consequências no processo de aprendizagem das crianças e dos adolescentes. E acho que um terceiro aspecto ainda tem a ver com a minha experiência como estudante, em que eu também trago na minha memória os materiais que foram usados na minha trajetória escolar. Então, tenho a memória, muito presente da lousa, do giz, do caderno, do próprio livro didático. Então, essa memória também, como estudante, ainda me habita, E acho que é um terceiro aspecto também que, de alguma forma, me vincula a essa temática dos materiais escolares, principalmente, dentro desse escopo de materiais escolares, principalmente os livros, Os livros para as infâncias e adolescências. Muito legal, esse movimento de retomar
como o tema está presente nas trajetórias de vocês, porque isso aparece de alguma forma nas escolhas que vocês vão fazendo ao longo do texto, né? Muito bom. E aí, no capítulo, quando a gente fala de materiais didáticos e pedagógicos, uma dúvida, né, Alessandra? A gente está falando de todo tipo de material usado na escola? A ideia mais convencional e que a Juliana citou na fala dela como uma memória de estudante, né? O que nos vem é o giz, a lousa, o caderno, mas no capítulo aparece uma ampliação desse conceito, né? Inclusive fazendo um inventário de possíveis materiais. Então, afinal, o que define se um material ele é ou não didático-pedagógico? Vivi, eu acho que a resposta da Juliana foi, assim, muito certeira pra gente abrir essa conversa, né? Porque nesse nosso imaginário, né, todos nós passamos pela escola que trazemos, vem essa marca muito forte, né, dos materiais didáticos mais convencionais, que é o que funda, né, a escola moderna. Então, as carteiras, de certa forma enfileiradas, acho que poucas pessoas vão ter uma outra memória, a professora no centro, a lousa, a cópia da lousa no caderno, mas a nossa relação com o processo educativo ele é muito mais amplo que isso, né? E tem outros materiais que também vão permear nossas memórias, né? Então é muito comum, por exemplo, quando a gente ouve diversos relatos, né, de pessoas negras, elas lembrarem de outros materiais, como lápis de cor, e como isso era um objeto de diferenciação, ou o plástico que ia na carteira. Então, a gente daí já pensa que tem esses elementos mais tradicionais, mas tem uma outra série de elementos que também vão compor esse universo, né? E vão compor esse universo a partir da diferenciação. Acho que o que a gente está tentando trazer para esse capítulo é deslocar um pouco esse pensamento, né? E olhar para o material como aquele objeto que vai ter uma finalidade, uma intencionalidade na interação e com o aprender. E acho que a gente pode falar assim, o que é isso? É tão abstrato. Mas na nossa vida cotidiana, a cultura se dá com essa relação. E aí queria perguntar para Juliana sobre princípios. Quais são os princípios centrais? A Alessandra começou a falar sobre eles, né? Mas quais são os princípios centrais que o professor deve observar quando ele faz essa seleção? Bom, né? O que a Lê e eu, nós argumentamos no capítulo é que é isso, né? Que a oferta de materiais diversificados, aliado ao planejamento adequado, né, e a boas mediações, intervenções da professora ou do professor, é primordial para essa construção do conhecimento, né, pelas crianças, para ampliação do seu olhar curioso, investigativo sobre a realidade, o mundo que a cerca, e também para potencializar essas situações de interação, né, de convivência entre as crianças e os adultos que fazem parte, né, dessa comunidade escolar. Um princípio importante que a gente também destaca tem a ver com os materiais didáticos e pedagógicos abarcarem a diversidade socioeconômica, né, e cultural dos diferentes lugares e territórios, né? Então, por exemplo, será que faz sentido estudantes de determinadas regiões do norte do país serem alfabetizados a partir de práticas, né, que envolvam uma lista de frutas de palavras como morango, kiwi, framboesa, cereja, ao invés, né, de serem enredadas em um universo de palavras que sejam significativas, né, ao seu contexto, como sei lá, cupuaçu, pequi, bacaba, mangaba, buriti. Então é importante que as escolas e redes, né, estejam atentas a essa questão para que determinados valores e conhecimentos não se sobreponham, né, às demais realidades. Assim, seria muito interessante, né, acho que mais que interessante, recomendável, que as escolas e redes pudessem, né, ali, em alguma medida, produzir materiais mais coerentes com as suas realidades, com seus contextos sociais, culturais, ambientais, com seus contextos espirituais, afetivos. E isso não significa dizer que as escolas e redes não podem, né, ter acesso a conhecimentos que reflitam outros contextos e realidades, né? Não é isso. Até porque é bem importante que crianças que estão, por exemplo, aqui no sudeste do país, possam se aproximar do universo de conhecimentos e experiências vividos pelas crianças de outras regiões do país e para além dessas fronteiras, né? Muito bom, quantos elementos importantes, né, que você traz de tanta coisa que permeia essa escolha, né? Não é uma escolha simples e menor, tem bastante coisa que fundamenta essa escolha, né? E quando você fala da criação de materiais por parte das crianças, você também citou na sua fala a produção de materiais pela equipe escolar, né? Quanto isso se relaciona com o contexto. Eu lembrei que o capítulo destaca a importância de ter condições para que a equipe escolar possa produzir seus próprios materiais. Você pode explicar, Juliana, pra gente quais são as condições e por que é importante assegurar esse espaço para a autoria? Isso é bem importante, Vivi. No capítulo, né, a gente acaba frisando muito essa questão dos princípios e critérios que precisam ser levados em conta, né, na seleção dos materiais didáticos e pedagógicos,
mas a gente reforça muito que pensar essa questão não é uma tarefa única e exclusivamente, né, das professoras e dos professores, né, como se eles fossem os únicos agentes a terem que empenhar esforços, né, na produção de materiais autorais na escola. Então, a oferta de materiais diversificados e de qualidade, e aqui eu me refiro especificamente àqueles produzidos, né, de forma autoral pelas escolas, precisa contar com o compromisso dos gestores escolares, né, então dos coordenadores e diretores, e dos gestores educacionais, né, das equipes técnicas de secretaria. Então, são esses atores que precisam, né, criar as condições adequadas para que as professoras e os professores atuem como autores, né, ou então como curadores dos materiais das escolas. E resgatar essa dimensão sistêmica e estrutural dos diferentes responsáveis pela oferta de materiais que farão parte da educação das crianças e adolescentes é fundamental para que a gente possa também superar, né, aí algumas ideias presentes ainda no dia de hoje que relacionam a atuação profissional das professoras e professores com uma prática movida pelo amor, né, pelo dom, pelo sacrifício, pelo voluntarismo, né, isso principalmente, acho que quando a gente lembra que 79,2% do corpo docente no ensino básico brasileiro é formado por professoras, né, então as mulheres predominam em todas as etapas da educação básica e na educação infantil as mulheres formam quase a totalidade do efetivo profissional que educa nas escolas, a gente está falando de 97,2%, né, de professoras nas creches e 94,2% de professoras na pré-escola, né? Isso são dados aí de 2022 do censo escolar. Então é importante ressalvar isso, né, já que ainda é comum atribuir às mulheres o lugar social do cuidado, né, como se fosse algo próprio da sua condição, né, como se fosse uma dádiva e que, portanto, tudo bem operar em regimes de trabalho, né, em que ela ofereça o seu tempo, né, o seu esforço laboral, intelectual, criativo em nome do amor às crianças, né? Então, acho que o que eu quero dizer com isso é que as escolas e redes, né, e todo esse ecossistema educacional brasileiro, né, ele precisa se organizar para melhorar essas condições institucionais, para que as professoras e professores incorporem em seu cotidiano práticas profissionais ligadas ao estudo, né, à pesquisa, ao planejamento, à organização e sistematização de registro, né. Acho que se a gente olha para a história da educação brasileira, é possível notar que tivemos avanços, né, significativos nessa direção, mas ainda é preciso melhorar essas condições, né, e quando a gente fala sobre a melhoria das condições, estamos nos referindo a fatores como tempo, né, melhorar as questões de espaço, de estratégias e também de demais condições e recursos para que as professoras e professores, né, com o apoio da gestão da escola, eles possam atuar aí como produtores e também curadores dos materiais que serão oferecidos aos estudantes, né, e às estudantes. E aí acho que nunca é demais lembrar que essa produção e curadoria de materiais precisa estar em diálogo com o projeto político-pedagógico, né, das escolas e com as diretrizes curriculares da rede. Então a gente menciona isso também no capítulo, além de buscar atender, né, a esses princípios que eu comentei antes, né, de equidade, diversidade, acessibilidade, entre outros, né. Muito bom, você falou em curadoria, a gente fala bastante disso no capítulo, né, e a gente tá o tempo todo falando sobre estabelecer critérios de seleção, né. Aí queria perguntar para a Alessandra, se você pode comentar um pouco a proposta de ação que aparece nesse capítulo, que é a análise da curadoria de materiais didáticos e pedagógicos. Você pode comentar um pouco essa parte? Vivi, acho que a Juliana trouxe na sua narrativa um pouco dos critérios que foram permeando os princípios, né, da nossa escrita. Acho que a intenção desse capítulo é ser parceira, né, desse professor, professora que está atuando. Então, eu queria falar assim, resumidamente, que eu acho que a gente tentou trazer para esse capítulo alguns critérios que, na nossa avaliação e na troca, né, dentro da roda educativa, olhando um pouco para esse cenário tão diverso do Brasil, que fossem realmente apoiar e, mais do que apoiar, que pudesse oferecer um olhar novo, né, para esse professor e professora. Acho que, em primeiro lugar, celebrando que esses profissionais de educação estão todos os dias, né, promovendo esses encontros e buscando essas alternativas, né, e que o livro, ele chega para somar, né, nessa proposta. Então, acho que o primeiro critério que a gente tentou trazer é a territorialidade. Vou começar por aqui. A gente vive num país de dimensão continental e muito centrado pelas mídias e propostas numa visão ou das capitais ou mesmo dos grandes centros urbanos, Rio e São Paulo. Então,
quando a gente tenta trazer o território para esse critério, é que o professor ele possa seguir a beleza que está ali no local. Quais são? Acho que foi brilhante a fala da Juliana, falando sobre quando a gente faz uma seleção de palavras, e a gente não é uma seleção de palavras, é um imaginário. Quão distante algumas crianças estão de um kiwi e quão próximas elas podem estar de uma mangaba. E eu acho que essa proximidade é recursos que os territórios oferecem, né? Muito importante, né, Alessandra? E você fala muito sobre olhar para o território, que tem tudo a ver com o nosso quadro, que é o Direto da Escola, em que a gente conversa com uma professora, um professor que está ali atuando todos os dias com as crianças, com os jovens. No episódio de hoje, a Thaís Ciardella, minha colega na coordenação do livro, conversa com a professora Lorena Silva, do município de Itabira, Minas Gerais, com quem trabalhamos no projeto Fazer Ciências, uma parceria com a Fundação Vale. Vamos ouvir? Direto da Escola. Oi, Lorena, tudo bem? Oi, tudo bem, e vocês? Tudo bem também, Lorena, um prazer recebê-la aqui no quadro Na Escola. Lorena, você pode apresentar o seu lugar de fala aí, de onde você conversa com a gente? Claro, meu nome é Lorena, né? Eu sou professora na Rede Municipal de Ensino, na cidade de Itabira, Minas Gerais. Eu trabalho com matemática nas séries finais e trabalho com o 5º ano nas séries iniciais, né? E a gente tem, nos últimos 3 anos, a gente tem um projeto aqui dentro da escola, que é o Fazer Ciências, que é em parceria com o SEDAC e com a Fundação Vale, e eu participei de todo esse processo do Fazer Ciência dentro da escola, né? Então, a gente passou aí por 3 anos de formação, e aqui na escola, especificamente, eu trabalho com um laboratório de matemática. Então, o município ele tem uma proposta de trabalhar matemática de uma forma prática, né, investigativa, e eu trabalho diretamente com esse laboratório. Perfeito, Lorena. Então conta um pouquinho pra gente como que os materiais de investigação científica, eles favorecem as aprendizagens dos estudantes. Eu acho que o principal benefício desse tipo de prática é tornar esse processo de ensino e aprendizagem prazeroso para o aluno. Acho que um dos principais desafios do professor hoje é atrair a atenção desse aluno. Então, quando você tem um material rico, uma proposta que aproxima o aluno das vivências do cotidiano, né, acho que já é o primeiro passo para despertar o interesse dele. Além disso, é um material que ele aproveita, né, que valoriza o conhecimento prévio desse aluno. E uma outra coisa que eu acho extremamente importante, que quando a gente foca só no método de ensino, e aí eu estou falando do método tradicional principalmente, a gente valoriza só um tipo de aluno. E a investigação, ela permite que o aluno, que ele explore, que ele pense, que ele levante hipóteses, né, que ele aproveite esse conhecimento prévio, e eu consigo fazer com que outras inteligências também sejam valorizadas, né? Então, a gente tem aqui um material riquíssimo hoje disponível nos nossos laboratórios. Fazer Ciências, por exemplo, é um material que ele consegue explorar outras inteligências, e aí eu consigo que aquele aluno que às vezes não se destaca no método tradicional, ele consiga protagonizar ali a aprendizagem. Acho que é isso, é o aluno como protagonista mesmo do processo de aprendizagem. Que bacana, Lorena. A gente tem visto que o material, ele também aproxima o conhecimento que circula só na escola do conhecimento que vai circulando em outros espaços, né? Então, o estudante, na hora que ele vê esse material, ele se sente reconhecido, ou então ele reconhece também que aquele material que está na escola, de repente, ele também circula num laboratório, ele também circula em outros espaços. Enfim, queria que você contasse um pouquinho sobre quais são esses materiais, né? O que vocês têm aí no laboratório e, aproveitando, como que vocês envolvem os estudantes, como que vocês apresentam esses materiais para eles, como que vocês envolvem eles no cuidado com esses materiais? Então, a proposta do laboratório é trabalhar principalmente com a realização de oficinas. Então, a gente tem aqui disponível caixas, cada caixa envolve uma oficina, e cada oficina tem ali uma sequência de atividades. E essas práticas, elas foram pensadas de forma a aproximar mesmo o ensino da realidade, do cotidiano, de situações que o aluno vai vivenciar no dia a dia. Bacana, professora. A gente tem chamado isso no capítulo aqui no livro de curadoria de materiais. Então, assim, de memória, você tem uma dessas curadorias ou uma dessas caixas para citar o que vem dentro? Por exemplo, a gente tem uma caixa que trabalha com ampliação de figuras planas. Cada uma das caixas vem um roteiro para o professor, vem um roteiro para o aluno. Nesse roteiro, a cada abertura desse roteiro tem uma situação do cotidiano. Então, ele já começa a fazer o aluno pensar numa situação do cotidiano que se relaciona com o conteúdo ou matemático ou da ciência.
E aí o mais legal é que ele não vai dar uma resposta, né? Então ele traz uma pergunta, ele levanta aquele questionamento para que o aluno elabore as hipóteses e o material vai direcionando para que as respostas sejam construídas assim ao longo do processo e ao longo da realização da oficina. Tem uma que eu gosto muito que é de volume. Em momento nenhum a gente traz a fórmula de volume para o aluno. Ele vai, com a proposta que é apresentada pela oficina, ele vai descobrir sozinho, ele vai aprender sozinho, ele vai construir o conceito de volume. Então é isso mesmo, é o aluno que faz assim, o professor ele ocupa o papel que ele tem que ocupar, que é o de mediador. E o aluno é que se destaca ali, enfim. Lorena, fiquei bastante curiosa aí por conhecer mais sobre essas caixas, sobre essas curadorias de materiais. Muito obrigada aí pela partilha da sua experiência. Eu que agradeço pelo convite. Muito bacana esse destaque que a Lorena dá para o lugar ocupado pelo estudante na relação com os materiais, né? Os exemplos que ela vai trazendo, de tudo a ver com o que a gente foi conversando. E agora, você que nos ouve, já sabe que chegou o momento das dicas para inspirar nesse processo de aprendizado constante que a gente vive. Então, Alessandra, Juliana, vocês podem dar uma dica de livro, filme ou série que tem a ver com o que a gente está discutindo, que possa ajudar a seguir pensando sobre o assunto? Acho que a gente pode começar por você, Alessandra. Muito obrigada por essa oportunidade. Vivi, Thaís, daí, do Direto da Escola, Ju, minha parceira, durante todo esse processo. Eu vou deixar como indicação o site do Diversa, que tem uma série de materiais que tem uma outra perspectiva sobre acessibilidade e que pode trazer um pouco dessa discussão, desse interesse para diferentes áreas do conhecimento. Eles têm uma seleção incrível de diferentes recursos, materiais, jogos e tudo com foco na acessibilidade e na interação entre crianças e adolescentes. Muito bom, obrigada, Alessandra. Você, Juliana, o que você indica pra gente? Primeiro, quero agradecer, né, essa conversa. Vou indicar os indicadores de qualidade na educação, né, que é um conjunto de materiais organizados pelo MEC, Unicef e organizações da sociedade civil, né, então Fundação Orça e Ação Educativa, que propõe uma metodologia de autoavaliação, de gestão participativa, né, gestão democrática, e uma das dimensões presente nesse material, nesse conjunto de material, tem tudo a ver, né, com a análise, com a avaliação, com o olhar para os materiais didáticos e pedagógicos da escola. Muito legal. Mais uma vez, obrigada, Alessandra e Juliana, pela conversa inspiradora, por essas dicas valiosas. E essa terceira temporada do Na Escola é voltada a professoras e professores. Se você ainda não ouviu os outros episódios dessa ou das outras temporadas, é só buscar pelos programas aqui na playlist do nosso canal. A primeira temporada teve como foco o papel da direção e a segunda da coordenação pedagógica. Você também pode ouvir os programas no YouTube da Roda Educativa. O Na Escola é um projeto criado pela Roda Educativa em parceria com a Moderna e a Fundação Santiliana para refletir sobre os caminhos para uma escola mais democrática e inclusiva. A terceira temporada da série traz discussões a partir do livro Docência, Ensinar, Aprender e Transformar Agora. Você pode baixar o livro nos sites moderna.com.br/modernamigos ou rodaeducativa.org.br na área de publicações. No próximo episódio, vamos falar sobre as práticas avaliativas, processuais e formativas que estão a serviço das aprendizagens. Até lá!